que eu preciso fazer para me tornar um bombeiro no Canadá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você não sabe, eu era bombeira no Brasil. Eu vim aqui para o Canadá no ano de 2019 e naquela época eu estava assim com o pensamento de me tornar bombeira aqui no Canadá. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para você um pouco mais de informações em relação ao processo para você se tornar bombeiro aqui no Canadá. Será que é possível? Será que não é possível? Será que é fácil? Será que não é fácil? Se paga bem? Entre outras informações que eu acredito que você tenha em relação a esse processo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos deixar bem claro é que, assim como no Brasil, você precisa passar por um longo processo para você se tornar bombeiro aqui no Canadá. Então, se você é bombeiro no Brasil, você há de se lembrar do seu processo de recrutamento, que ele foi cheio de fases, certo? Então aqui no Canadá também é assim. Não sei qual é a realidade de vocês atualmente, mas quando eu era bombeira no estado do Paraná, o corpo de bombeiros, ele é militar. Aqui no Canadá, os bombeiros, na sua grande maioria, eles são municipais. Então, para você buscar mais informações em relação ao processo dos bombeiros, você precisa entrar no site das prefeituras. Então saiba que o processo ele é muito diferente de cidade para cidade. Então, se porventura você já possui a sua residência permanente do Canadá, você está chegando aqui no país e você quer conhecer um pouco mais de informações em relação aos bombeiros, eu sugiro que você entre no site da prefeitura da cidade que você está indo. Mas também há a possibilidade de você ser bombeiro das Forças Armadas aqui do Canadá. É uma via também. Mas aí você entra no escopo como bombeiro das Forças Armadas, ou seja, já vai no âmbito federal e não municipal. E um outro ponto muito comum aqui no Canadá é o fato do bombeiro voluntário. Então, em muitos lugares, especialmente comunidades rurais, é comum você ter bombeiros voluntários. Essas pessoas não recebem nenhum salário para atuarem como bombeiros. Na verdade, o benefício que eles acabam recebendo é no imposto de renda. Então é vantajoso para algumas pessoas serem bombeiros voluntários porque eles terão aí algum benefício no imposto de renda. Então, se você deseja se tornar bombeiro aqui no Canadá, é preciso ter em mente que, assim como no Brasil, não há tantas vagas disponíveis e que o processo ele abre de tempos em tempos. Então não é como uma vaga de emprego qualquer que simplesmente está no site de empregos, você vai lá e aplica e consegue passar. Não, existe todo um processo seletivo, ele acontece de tempos em tempos e, em regras gerais, você vai ter acesso a isso no site das prefeituras que possuem bombeiros, o departamento de bombeiros, mas boa parte das cidades aqui do Canadá, elas não possuem o departamento de bombeiros, e sim, é realmente um destacamento de bombeiros voluntários. Eu tive a oportunidade de conhecer vários bombeiros canadenses quando eu fiz a minha viagem pelo Canadá. Inclusive, eu até fiz uma entrevista com o chefe do departamento de bombeiros ali da cidade de Charlottetown. Eles me apresentaram todo o departamento, mostraram como que tudo funciona. Pessoal, como vocês podem ver, nesse espaço aqui do caminhão, você consegue facilmente se equipar com o uniforme. Então aqui nós temos os bancos dos bombeiros e nessa parte aqui tem um EPR. Então você pode sentar aqui e vestir facilmente o EPR no momento em que você precisar ir para ocorrência. E aqui todo o caminhão é aberto, então o motorista ele tem fácil acesso para conversar também com os linheiros que estão sentados aqui atrás. Até inclusive eu estava no departamento quando eles foram acionados para uma ocorrência, então eu realmente fui atrás de informações para conhecer um pouco mais da área aqui no país. Porém,
eu desejo genuinamente que você também navegue comigo aqui nos sites oficiais para você buscar mais informações em relação a essa profissão, se de fato você deseja se tornar bombeiro aqui no país. Então vamos lá, vem comigo que eu quero te mostrar o primeiro site oficial em relação ao processo. Então esse é o site oficial das Forças Armadas, como você pode ver, há vagas para bombeiros, tá? Então você consegue fazer a sua aplicação aqui, mas obviamente que há alguns requisitos mínimos que você precisa atender. Aqui tem um vídeo em relação à carreira. Eu incentivo que você realmente assista esse vídeo para você ter mais informações. Aqui eles explicam em relação como que é toda a área. Aqui tem a parte dos pagamentos, tá? Pagamentos e benefícios que você vai ter uma vez que você entrar nas Forças Armadas, mas a mais importante é quais são os critérios, principais critérios de elegibilidade. Primeiro ponto, e o mais importante, ser cidadão canadense ou residente permanente. Então, se infelizmente você não é residente permanente, você não conseguiria aplicar. Então, você precisa ser ou cidadão ou então residente permanente. No caso das Forças Armadas, você teria que ter, em tese, pelo menos 17 anos de idade. E aqui tem o critério educacional de ter pelo menos o ensino médio. Se você quiser entrar em qualquer área das Forças Armadas, até mesmo da polícia, aqui no Canadá é possível você falar com um recrutador. Então aqui no site oficial você consegue ver essa aba aqui, ó. Encontre um centro de recrutamento. Aqui tem várias informações em relação aos recrutadores. Todos os links que eu estou mencionando nesse vídeo, eles vão estar aqui na descrição e eu encorajo vocês a clicarem nesses links e pesquisarem um pouco mais em relação ao que eu estou dizendo. Agora, se você pretende aplicar para o processo para se tornar o bombeiro municipal, como eu ia dizendo, o processo ele depende de cidade para cidade. Como exemplo para vocês, aqui está o site da cidade de Moncton, como exemplo para vocês, e aqui também está o site da cidade de Calgary, como um exemplo para vocês. Então, peguei o site de várias províncias para te mostrar que os requisitos mínimos, eles são bem semelhantes, porém o número de vagas é diferente, a estrutura do processo, ela é diferente, então por isso, sempre se atenha, sempre use como referência o site da cidade que você pretende aplicar. Vou pegar aqui como exemplo deste vídeo o site da cidade de Calgary. Então aqui ele fala um pouco mais sobre o processo de recrutamento. Perceba, aqui ele já diz que a aplicação, o processo de aplicação agora está fechado e eles falam que eles estarão abrindo novamente a partir do dia 1º de junho e 30 de junho. Então pode ser que tenhamos vagas aí ainda neste ano que eles vão publicar nesta data aqui no site oficial da cidade de Calgary. Então aqui eles acabam falando um pouco mais sobre como que é o processo. Tem um vídeo também do recrutamento de 2021, também encorajo vocês a assistirem esse vídeo para conhecerem um pouco mais do processo. E logo abaixo tem a parte de qualificações. O que que você precisa? Olha só, deixa eu até mostrar aqui para vocês. O que que você precisa como mínimo para você aplicar? Ter 18 anos, elegível para trabalhar no Canadá. Perceba que aqui em Calgary eles não estão falando em relação à residência permanente. Nesta parte aqui eles estão falando o quê? Elegível para trabalhar, perfeito? Não ter nenhuma atividade criminal nos últimos 3 anos, ter pelo menos o high school diploma, tá? Ter a carteira de motorista de classe 5, isso aí vale aí para a província de Alberta, tá? E aqui ele também fala sobre a questão de multa, né, minha gente? Cuidado aí com as multas de trânsito. E também um ponto bem importante sobre a questão criminal, né, gurizada? Se vocês não cometeram nenhum crime, se você tem aí alguma suspensão em relação ao seu histórico criminal. Agora, outro ponto importante. Isso que eu falei agora é o mínimo que você precisa ter. E agora vem as qualificações que você precisa antes de você aplicar. Por que que isso é importante? E esse que é o detalhe que é bem diferente do Brasil. No Brasil, geralmente, você passa no processo seletivo e então o governo, ele
paga um treinamento para você. No meu caso, eu fiz o CFSD, que foi o curso de formação de soldados ali do estado do Paraná, e é um curso de quase um ano que ele é pago para o estado. Inclusive, eu ainda recebia salário enquanto eu estava fazendo este curso para eu me tornar bombeira militar. Aqui no Canadá, na quase totalidade dos processos, quem paga o treinamento é você. E antes mesmo de você passar no processo. Então você precisa mostrar que você já tem o treinamento. Então aqui ele diz que essas pré-qualificações, elas vão ser requeridas antes do estágio 9 do processo de recrutamento. Então, você percebeu que não é pouca coisa não, né? Então, vamos lá. O que você precisa? No mínimo, o curso avançado de primeiros socorros, que vai ser aí o mínimo de 80 horas, tem também curso de reanimação cardiopulmonar que você precisa ter, também um nível básico aí de Life Support Healthcare Provider, também Alberta classe 1, 2 e 3, tá? Driver's License, que é a carteira de motorista, e este aqui é para você conduzir veículos de air brake. Em outras palavras, é se você consegue dirigir caminhão. Esses itens são fundamentais para você ser contratado e precisam estar válidos no momento da sua contratação, perfeito? Agora, outros requisitos que seriam interessantes, e quando eles colocam isso no site, significa que por ser um processo bem competitivo, tá? E já deixo essa informação aqui para vocês, é um processo muito competitivo. Esses pontos, eles podem ser o diferencial na sua contratação. No quesito de educação, eles pedem o ensino médio, mas se você tem algum curso pós-secundário, ou seja, um college, algo superior ao ensino médio, ou então o certificado Red Seal Journeyman. Isso seria um diferencial para você. No quesito de treinamento, se você tiver alguma certificação profissional de treinamento, se for relacionado ou não ao combate ao fogo. Então aqui eu até colocaria, se você é bombeiro no Brasil, o próprio certificado do CFSD. Isso aí realmente seria muito interessante, que mostra que você tem qualificação para o combate ao fogo. Esse ponto aqui que eu vou colocar é bem importante. Experiência. Se você já trabalhou ou tem experiência voluntária como bombeiro ou com um serviço de emergência, isso seria muito vantajoso para você. E essa é a questão que eu ouvi de muitos bombeiros durante essa minha pesquisa em relação a me tornar bombeira aqui no Canadá. Palavras deles. Não são minhas, tá? Palavras dos contatos com os bombeiros que eu fiz pelo Canadá. Se você não tem experiência trabalhando como voluntário, como bombeira voluntário, muito provavelmente você nem será considerada no processo seletivo. Mas você é brasileiro e muito provavelmente você tem um currículo bem extenso profissional na área de combate ao fogo. Então eu já vi exceções. E esse é um ponto que eu até levanto aqui para vocês. Por mais que eu esteja passando todas essas informações, cada processo é único. O que eu estou falando aqui é só mais uma experiência que você ouvirá nesta sua jornada em busca de conhecimento. Então eu incentivo todas as pessoas que querem trilhar qualquer área profissional aqui no Canadá, que elas conheçam cada vez mais pessoas que atuam nas suas áreas de trabalho aqui no país, ou pessoas que tenham informação que possam vir a agregar para ela conquistar a vaga de trabalho que ela tanto almeja aqui no país. E o que eu quero dizer com isso é: façam contato com bombeiros que estão aqui no Canadá. Lúcia, como eu faço isso? Amigão, hoje em dia nós temos o quê? Rede social. Eu, inclusive, antes mesmo de vir aqui para o Canadá, eu já tinha um contato de vários bombeiros no Instagram, porque eu conversava com frequência com eles em relação à vida como bombeira no Brasil. Então faça isso, que isso vai te dar o quê? Bagagem. E outro ponto bem importante, que são as habilidades, que eles querem liderança, envolvimento com a comunidade e trabalho voluntário. Isso vale tanto para o processo de recrutamento para os bombeiros
e também para os policiais. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal que eu falo um pouco mais sobre como ser policial aqui no Canadá. Sugiro que você assista esse vídeo também, porque eu acho que pode ser muito interessante. E também um ponto crucial para você que quer ser bombeiro aqui no Canadá é a questão do condicionamento físico. Tem o teste físico e ele se chama CPAT. Eu até vou deixar um vídeo aqui para vocês como que é um pouco desse teste. Ele é um teste muito interessante e relacionado com a atividade do bombeiro. Diferentemente do Brasil, pelo menos lá no Paraná, o teste físico, ele era bem diferente, não era nada relacionado com a atividade fim do bombeiro, e este teste, o CPAT, ele sim, ele treina a sua capacidade física, testando você em um cenário que seria semelhante a uma ocorrência de bombeiro. Então eu vou deixar o link deste teste também aqui na descrição do vídeo. Assista, que eu acho que vai ser muito interessante para você. E aqui o site de Calgary, ele até faz um resumo muito interessante de todos os estágios do processo, lembrando que esse resumo aqui vale apenas para a cidade de Calgary, mas como eu falei, procura lá da cidade que você deseja aplicar. Mas o estágio 1 é você fazer a aplicação online, o estágio 2 é você fazer o teste de conhecimento sobre o serviço dos bombeiros. Lembra que eu falei que você precisa ter a formação antes de você fazer a sua aplicação? Pois é, então você precisa demonstrar os seus conhecimentos antes de você participar do processo seletivo. Terceiro, submissão da documentação. Quarto, a verificação do seu histórico. Quinto, vai ser uma entrevista. Sexto, é o polígrafo, o teste do polígrafo, aquele teste para saber se você é uma pessoa aí, né, honesta. Depois tem a apresentação dos resultados do seu teste físico, que é o CPAT. Depois, o estágio 8, eles verificarem a referência, ou seja, você vai ter que indicar pessoas que vão falar sobre você, então eles vão verificar, vão correr atrás dessas referências. Depois, eles vão ter um comitê de seleção para verificar se você vai receber a sua Conditional Job Offer, ou seja, uma oferta de trabalho condicional. Então, após você receber essa sua oferta de trabalho condicional, você vai entrar no que a gente chamaria de estágio probatório. Então, durante um período você vai ser avaliado e só depois então que você vai ser efetivado ao cargo. Então, como vocês podem ver, no site tem todas as informações. Então aqui, Step 1, no aplicar de forma online, aqui ele fala todas as informações que você precisa ter para você correr atrás. Depois ele fala com todos os detalhes como que funciona realmente o teste para avaliar os seus conhecimentos do serviço de bombeiro. E um ponto bem importante que é bem diferente em relação ao Brasil, que aqui você vai pagar absolutamente tudo. O seu teste físico, por exemplo, você vai pagar aqui, ó, $200. O polígrafo, por exemplo, você vai pagar $500. Então você precisa ter esse planejamento financeiro para você realmente começar a fazer o processo e não parar no meio do caminho por falta de dinheiro. E só para vocês terem uma referência diferente, este daqui é o site oficial de Ottawa. Aqui eles também falam sobre as qualificações mínimas, só para vocês terem uma ideia. 18 anos é o mínimo, também ser elegível para trabalhar no Canadá, também eles pedem um ensino médio, e aqui eles acabam pedindo o quê? Este curso bem específico em relação aos conhecimentos de bombeiro. Para se ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa para mostrar para vocês o custo que seria fazer esse curso. Então, aqui pela Ontario Fire Academy, que é a Academia dos Bombeiros de Ontário, este curso ele está a bagatela de quase $17 mil, $16.478. Então este é o curso, este é o custo, né, para você conseguir fazer este curso aqui. E são 12 semanas de treinamento full time, que então você teria esse certificado, né, que são certificados aqui, ó, que eles acabam falando, para então você se tornar elegível, ter essa documentação para você participar de boa parte dos processos de recrutamento, tá? Então, obviamente, antes de você fazer esse curso, você vai analisar quais são os requisitos ali no site da prefeitura para verificar se ele é
obrigatório ou não, e então você decide se você deseja fazer ou não. Não é todo o processo de recrutamento que acaba pedindo esse curso, tá? Mas eu tô deixando essa referência para vocês saberem que é um ponto que é solicitado em alguns processos de recrutamento. E igualmente mostrando na Prefeitura de Ottawa, aqui eles também acabam mostrando todos os estágios. O primeiro estágio é a aplicação online, que você realmente vai falar um pouco mais do seu perfil. Então, o segundo estágio é o teste de aptidão, aqui você vai colocar os seus conhecimentos. Depois, eles vão avaliar quais dos candidatos que fizeram ali o teste que eles vão seguir para a entrevista. Então aí você entra na parte da entrevista, depois vem na parte do teste físico, que é o CPAT também. Depois que vem a parte do clearance, para ver qual que é o seu histórico, e é nessa parte que você vai ter que entregar o certificado, aquele certificado que custa a bagatela de $17.000. Depois, então, eles vão fazer um comitê para revisar todas as aplicações, e mesmo assim, se você chegar até o final, pode ser que você não seja contratada, tá? Este que é o pormenor do estágio dos bombeiros. Mas se você passar por todo esse processo, aí sim você vai receber também a sua oferta de trabalho condicional. Outro ponto que é interessante mencionar é a questão dos salários. Então, estou deixando aqui para vocês um quadro demonstrativo dos salários, tá? Quando você estiver no estágio probatório, esse daqui seria o salário bruto mensal do bombeiro, tá? Cerca de 6.556 valores para 2026, tá? Aí, quando você tiver aí no seu segundo ano de estágio probatório, já vai para esse valor. Então, depois de um ano no estágio probatório, esse aqui que é o valor. No seu segundo ano é este valor, no seu terceiro ano é este valor, no seu quarto ano é este valor, e depois você sobe para a categoria de Firefighter 1. Como vocês podem ver, não é um salário ruim, tem vários benefícios bem interessantes, e muitos eles acabam começando esse processo desde a adolescência. Desde adolescentes eles já falam que eles querem ser bombeiros aqui no Canadá, e eles se preparam para isso. Por gentileza, se você deseja mais informações, nos sites você vai encontrar tanto o e-mail dos recrutadores, quanto em algumas cidades eles fazem eventos para realmente mostrar como que é a área de trabalho, como que é o processo de recrutamento. Então aqui no site de Calgary tem os eventos que irão acontecer, e eu encorajo todos vocês que desejam ser bombeiros aqui no Canadá a participarem desses eventos e irem em busca de mais informações. Então eu espero que essas informações que eu passei tenham sido úteis. Por gentileza, não fiquem no que eu falei aqui no vídeo, duvidem, eu gosto de falar isso, duvidem de tudo que eu falei, fucem os sites oficiais, entrem em contato com as pessoas, que certamente cada pessoa que você conversar vai te passar um ponto de vista. Eu acho que isso é fundamental para você aumentar o seu nível de conhecimento sobre a sua área de trabalho aqui no Canadá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, isso é muito importante para que o YouTube realmente compartilhe cada vez mais os nossos vídeos por aqui. Se você é novo no nosso canal, considere se inscrever por aqui, tem um botão aqui embaixo, basta você clicar para você se tornar um inscrito aqui no nosso canal, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!